Muito bem, boa noite, paz seja com todos, amém? Hoje a gente está começando a falar um pouquinho nessa mentoria sobre os tópicos essenciais da teologia do Antigo Testamento. Esse é um, um estudo que a gente vai fazer, e eu queria falar com vocês de antemão, o que que acontece? Esse estudo que a gente está fazendo hoje, esse e os demais estudos, né? Nós vamos entregar um material complementar ao material que vocês têm na apostilas. Essa semana eu andei pensando para preparar essa aula, andei pegando a apostila, e aí o que que acontece? A gente teve uma mentoria com a turma do primeiro ano, e como eu tenho falado, né, os feedbacks são muito importantes. E o pessoal do primeiro ano falou da apostila de uma forma que eles estavam conseguindo entender, estavam conseguindo interpretar bem, estavam conseguindo estudar bem com a apostila, e isso me trouxe um alerta naquele primeiro momento, que eu falei: "Poxa, eles têm o material da apostila, eles têm a autoatividade, então eu acho que nada mais interessante do que trazer um material complementar junto com a apostila, né". Então o que que a gente vai fazer? Assim como essa aula de hoje, todas as demais mentorias que a gente vai ter daqui por diante, ou as tutorias que a gente vai ter daqui por diante, o que que a gente vai fazer? A gente vai preparar aulas para vocês, que são aulas dentro da matéria, mas não que estão necessariamente dentro da apostila. São materiais complementares e estudos complementares que nós vamos estar trazendo para dar mais estudo, mais conhecimento e mais entendimento para vocês. Então nós separamos aqui hoje e trouxemos aqui hoje alguns tópicos essenciais da teologia do Antigo Testamento. E nós vamos compartilhar eles aqui, tentar nessa uma hora aí deixar o máximo possível, talvez até um pouquinho menos de tempo, né, vamos dizer assim, o máximo possível de conhecimento a mais para vocês. Amém? Então, vocês já estão recebendo todas as apostilas, vocês já estão fazendo autoatividade, então eu acho que se vocês tiverem alguma dúvida, e aí com essas aulas que a gente vai ter, com essas tutorias, talvez algumas dúvidas sejam tiradas, e aí caso vocês tenham alguma dúvida a respeito de alguma matéria pontual na apostila, aí eu acho que a gente pode fazer depois uma uma sessão para tirar dúvidas. Porque também tem muita coisa que se a gente tivesse aqui no ao vivo, vocês poderiam trazer depois: "Pastor, eu estou com uma dúvida nesse material", e a gente talvez não conseguiria responder no mesmo dia, né, até porque são muitas matérias, muitas coisas e a gente não está 100% inteirado em tudo que está dentro da apostila. Então eu achei melhor nós trazermos materiais adicionais. E aí nós vamos fazer isso com todas as matérias, né, trazer esses materiais, trazer os slides, trazer as aulas, essas tutorias, e aí caso vocês tenham alguma dúvida relacionada à apostila, aí vocês podem colocar no grupo da turma mesmo, e aí a gente prepara algo pontual para tirar essa dúvida, que pode ser até um áudio gravado, pode ser uma gravação em vídeo, e dependendo da dúvida a gente pode fazer até uma tutoria falando a respeito dessa dúvida, trazendo algum entendimento a respeito dessa dúvida. Eu acho que, como vocês falaram no início e pontuaram, eu acho que quanto mais conhecimento, melhor, né. Então, essa era a ideia de trazer essas tutorias assim. E também, como eu sempre tenho falado, nós estamos em construção. Então, como nós estamos em construção, pode ser que depois você fale: "Pastor, eu achei ótimo, eu achei excelente, mas pode ser melhor", ou então: "Eu achei muito, pode ser menor", e aí nós vamos conversando e vamos pontuando. Aqueles que me conhecem sabem que eu tento levar o máximo de conhecimento possível, né. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre os tópicos essenciais da teologia do Antigo Testamento. Amém? Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Tudo certo? Podemos? Então vamos lá. A teologia do Antigo Testamento é uma área fundamental para o entendimento das crenças e ensinamentos que permeiam os textos sagrados do Antigo Testamento da Bíblia. Esse campo de estudo se dedica a explorar temas profundos e significativos. Um dos principais pontos é a natureza de Deus, as alianças estabelecidas com Israel e a promessa do Messias. Primeiramente, a natureza de Deus no Antigo Testamento é revelada de maneira multifacetada. Deus é apresentado como Criador soberano,
juiz e redentor de todas as coisas. Essas características oferecem uma visão abrangente de um Deus que é, ao mesmo tempo, justo e misericordioso, transcendente e imanente. A compreensão, só um minutinho. Então, a compreensão desses atributos divinos é essencial para a formação da teologia cristã, pois eles mudam a forma como os fiéis percebem e se relacionam com Deus. Além disso, a aliança com Israel é um tema central na teologia do Antigo Testamento. As alianças, como a feita com Abraão, Moisés e Davi, elas são contratos divinos, estabelecem um relacionamento especial entre Deus e seu povo. Essas alianças não são definidas com as expectativas mútuas de fidelidade e obediência, mas essas alianças garantem as bênçãos divinas. E elas são fundamentais para entender a continuidade e a fidelidade de Deus ao longo da história bíblica e a forma como Deus se revela progressivamente ao seu povo. A promessa do Messias é outro pilar crucial do estudo teológico. Profecias e esperanças messiânicas perpassam o Antigo Testamento todo, apontando para um Salvador que traria redenção e restauração. E essa promessa se cumpre no Novo Testamento, com a vinda de Jesus Cristo. Mas a raiz de Jesus Cristo está profundamente enraizada nos textos do Antigo Testamento. E compreender essas profecias e seu cumprimento é vital para apreciar a integridade da palavra de Deus e a continuidade da mensagem bíblica. Resumindo, a teologia do Antigo Testamento é indispensável para a compreensão da base da fé cristã. Ao explorar a natureza de Deus, as alianças com Israel e a promessa do Messias, esse estudo de hoje proporciona uma visão rica e profunda das Escrituras, permitindo a todos nós crentes uma fé mais informada e mais robusta. Esse conhecimento não apenas enriquece a vida espiritual individual de cada um de nós, mas também fortalece a nossa comunidade de fé, unida pela compreensão comum das raízes e fundamentos de sua crença. Amém? Quando a gente fala da narrativa da criação, aqui a gente tem a narrativa da criação a narrativa da criação e da queda no Antigo Testamento. Essa narrativa revela a soberania de Deus na criação do mundo e a entrada do pecado na humanidade. Esses eventos têm implicações profundas na teologia e na história da redenção. Primeiramente, a criação, conforme descrita nos primeiros capítulos de Gênesis, apresenta a Deus como Criador onipotente, que traz à existência tudo o que há. Ele cria o universo com ordem, ele cria o universo com propósito e com bondade, destacando a sua autoridade suprema sobre toda a criação. A natureza harmoniosa e boa da criação original reflete a intenção divina de um mundo perfeito e em equilíbrio. Contudo, aqui, a narrativa da queda encontrada em Gênesis 3 introduz uma virada dramática na Bíblia Sagrada. Uma virada dramática nessa ação. Adão e Eva, os primeiros seres humanos, desobedecem à única proibição dada por Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse ato de desobediência não é apenas uma falha moral, mas é uma rejeição da autoridade divina, resultando na entrada do pecado e da morte no mundo. A queda explica a condição decaída da humanidade e a presença do mal, sofrimento e morte na experiência humana. As implicações teológicas desses eventos são tão vastas que a criação demonstra a bondade original e a intenção perfeita de Deus, enquanto que na queda explica a corrupção e ali começa a necessidade de redenção. Juntos, esses eventos estabelecem a base para toda a narrativa redentora que se desdobra ao longo de toda a Bíblia Sagrada. Deus que criou o mundo bom também planejou a sua redenção após a queda. E esse plano culmina na vinda de Jesus Cristo, o Messias prometido, que veio para restaurar a relação quebrada entre Deus e a humanidade. Quando nós olhamos assim, a criação e a queda
não são apenas histórias antigas, mas elas são centrais para a compreensão da condição humana e do plano divino de salvação. Elas nos lembram da soberania de Deus, da seriedade do pecado e da esperança oferecida através da redenção. E esses temas são centrais para qualquer estudo sério da teologia bíblica e para a formação de uma fé cristã profunda e bem fundamentada. Amém? Nós vamos falar um pouco sobre o Pacto de Abraão. O Pacto de Abraão, ele é um marco na história da redenção, estabelecendo assim a promessa de Deus de abençoar todas as nações por meio da descendência de Abraão. Esse pacto é fundamental para a compreensão da missão redentora de Cristo. Quando nós vamos em Gênesis 12, Deus chama Abraão e faz uma promessa extraordinária. Ele fala assim: farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei. Só um minutinho, gente. Ah, sim. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso está lá em Gênesis capítulo 12, versículo do 2 ao 3. Essa promessa aqui não apenas estabelece Abraão como patriarca de uma grande nação, mas indica que através dele e de sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. O pacto com Abraão inclui várias promessas específicas. A promessa de uma grande descendência, a posse da terra de Canaã e a bênção universal através de sua linhagem. Deus aqui ele ratifica esse pacto de forma solene em Gênesis capítulo 15 e 17, aonde ele reitera suas promessas e estabelece a circuncisão como sinal da aliança. Esse pacto ele é vital da missão redentora de Cristo, porque aponta diretamente para a vida do Messias. A descendência prometida a Abraão e finalmente cumprida em Jesus Cristo, que é vista como cumprimento perfeito da bênção prometida a todas as nações da terra. Quando nós olhamos o livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo esclarece que as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas e ao teu descendente, dando a entender que se trata de um só, e esse descendente é Cristo. Além disso, o pacto abraâmico estabelece um modelo de fé e obediência, que caracteriza a relação entre Deus e o seu povo. Abraão é frequentemente referido como pai da fé, porque ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado com justiça. Em Gênesis 15, 6, nós vemos isso. A fé de Abraão, demonstrada em sua disposição de obedecer a Deus, mesmo em circunstâncias desafiadoras, serve como um exemplo para todos nós cristãos. O pacto com Abraão não é apenas um evento histórico, mas ele é uma pedra angular na narrativa bíblica. Quando nós pensamos na redenção, ela se estabelece, essa base se estabelece justamente nesse pacto, para o cumprimento da missão de Cristo que cumpre todas as promessas de Deus de abençoar todas as nações. E quando nós compreendemos esse pacto de Abraão, e compreender ele é essencial para que nós possamos olhar para a palavra de Deus, olhar para o Antigo Testamento, olhar para a teologia e apreciar essa profundidade, e apreciar toda essa extensão do plano redentor de Deus, que se desenvolve ao longo de toda a história bíblica. E vai encontrar lá em Jesus Cristo a sua culminância. Amém? Conseguindo acompanhar até agora todos? Se você quiser depois, a gente pode disponibilizar esses slides também no grupo para você. E aí você pode acompanhar mais e mais aí depois também, guardar isso aí como estudo. Amém? Vamos falar sobre o Êxodo e a lei. Aqui nós estamos falando, passando um pouco pela teologia do Antigo Testamento. E nós estamos falando aqui exatamente dos tópicos essenciais que vocês precisam gravar.
Hoje é uma aula, como a gente já praticamente está terminando essa matéria, é uma aula que está abrangendo tudo isso, mas nas próximas nós vamos ser mais detalhistas com alguns tópicos com algumas aulas específicas de cada lição, trazendo algo mais aprofundado, certo? Vamos lá, o Êxodo e a lei. O Êxodo é a dádiva da lei no Antigo Testamento. Eles são eventos centrais na história de Israel. Eles revelam a libertação divina e estabelecem a base para a vida e a adoração do povo de Deus. Quando nós olhamos a narrativa do Êxodo, encontramos ali os primeiros capítulos do livro homônimo ao Êxodo, que é o Êxodo mesmo, a libertação. Ele descreve essa libertação miraculosa dos israelitas da escravidão no Egito. Então, no livro de Êxodo, nós temos o Êxodo do Egito. E esse êxodo é liderado por Moisés, sob a direção divina. Os israelitas testemunham uma série de sinais e maravilhas que culminam na passagem pelo Mar Vermelho. Esse evento é um testemunho poderoso da intervenção de Deus em favor de seu povo, demonstrando seu poder soberano e sua fidelidade às promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. O êxodo não é apenas uma libertação física, mas o êxodo também é uma redenção espiritual. Deus estabelece um relacionamento especial com Israel, chamando Israel para ser um povo santo e separado. Esse relacionamento ele é formalizado no Monte Sinai, aonde Deus entrega a lei a Moisés. A lei, ou a Torá, ou o Pentateuco, consiste nos mandamentos, as instruções que abrangem todos os aspectos da vida israelita, desde a moralidade pessoal até a adoração comunitária e as normas civis. E é interessante aqui que nós temos o Pentateuco e a Torá, embora a Torá esteja ligada mais a o islamismo, ela também é composta dos 5 livros da Bíblia, do Pentateuco. E para nós é o Pentateuco. A dádiva da lei aqui, quando a gente olha, ela é fundamental para a identidade de Israel. Como povo de Deus, a lei define os termos do relacionamento entre Deus e seu povo, estipulando como os israelitas devem viver para refletir o caráter santo de Deus. E aqui a gente precisa prestar atenção bem e entender que esse tópico é muito importante, porque Deus ele faz uma aliança novamente baseada em obediência. Assim como Deus fez uma aliança no Éden baseada em obediência, Deus faz uma aliança com o seu povo baseada em obediência. E em Cristo também a lei é baseada em obediência. No Antigo Testamento, a lei inclui os 10 mandamentos, que estabelecem princípios éticos universais, bem como outras instruções detalhadas sobre sacrifícios, festas religiosas e normas sociais. Além de regular a vida cotidiana, a lei também estabelece a base para adoração. Ali a lei, ela fala sobre tudo. O tabernáculo, logo em seguida, ele é posteriormente assim montado e logo depois do tabernáculo o templo, aonde são instituídos como lugares centrais de culto, aonde Deus promete habitar no meio do seu povo. E é interessante que ali Deus faz um pacto de obediência. Deus estabelece o tabernáculo, um local onde ele ficaria no meio do povo, e logo depois que o povo chega na terra prometida, né, tempos depois ele deixa de habitar em tendas e vai habitar num templo. Os sacrifícios, os rituais, tudo isso prescritos na lei, não apenas expiam os pecados, mas também ali eles serviam para celebrar a presença de Deus e a redenção que só Deus podia proporcionar. Quando a gente olha o Êxodo, ele é a dádiva da lei. Eles são eventos totalmente interligados, que revelam a libertação divina e estabelecem a base para a vida e também para a adoração do povo de Deus. Eles são fundamentais para a teologia bíblica, pois ilustram a natureza redentora de Deus e o desejo de Deus de se relacionar com a humanidade. É tão interessante isso que quando você vai aprender daqui a pouco teologia do Novo Testamento,
você vai ver que quando Deus, já fazendo aqui, né, te trazendo um pouco de um gostinho para a teologia do Novo Testamento, te trazendo a curiosidade, Deus ele sempre teve o desejo de se relacionar e habitar com a humanidade. No Antigo Testamento, ele ordena que o templo seja feito e em Cristo o véu do templo é rasgado. E aí é usada uma frase que você já deve ter ouvido em algumas pregações, que quando o véu do templo foi rasgado, nós passamos a ter acesso ao trono da graça de Deus, não é isso? Ao Santo dos Santos. Mas se você tiver caneta aí, estiver anotando, anote o que eu vou te falar agora, que é um código, é uma revelação para o teu coração. Quando o véu do templo se rasga, ali naquele momento e se rasga de cima a baixo, o que acontece? Deus para de habitar em um lugar e Deus passa a sair do templo e habitar nos nossos corações. Como no Antigo Testamento, na teologia do Antigo Testamento, Deus escolhe um local para habitar, na teologia do Novo Testamento, através de Cristo, ele também escolhe um local para habitar, dentro de todos aqueles que creem que o Senhor Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Então, é maravilhoso isso. Eu costumo dizer que é o uau da palavra de Deus, né? Deus escolheu habitar com a humanidade e se relacionar com a humanidade. No Antigo Testamento, até o Messias, havia um local que o homem deveria ir, e depois Deus se solta e Deus vai até o homem. Deus veio até nós através de Cristo, e Deus vem através de cada um de nós a cada dia. E interessante, né? Que tudo isso também prefigura a redenção final. Por quê? Porque Cristo cumpriu a lei. E quando Cristo cumpre a lei, ele traz a libertação definitiva do pecado para todos aqueles que nele creem. Então, quando nós olhamos o Êxodo e a lei no Antigo Testamento, o Êxodo, assim como está escrito no slide, é a dádiva da lei. Se relacionar com Deus era viver abaixo da lei. Amém? Todos estão compreendendo até agora? Conseguindo acompanhar? Amém. Continuemos então. Vamos lá. Quando nós falamos sobre o reino de Israel, aqui, o reino de Israel é o período dos reis. O período dos reis em Israel, ele foi marcado por triunfos, mas também por fracassos, revelando a importância da fidelidade ao pacto a Deus. E é interessante como nós falamos, o Êxodo e a lei, para se relacionar com Deus, precisava de ter alianças, ter obediência. Também o período dos reis também é marcado por isso. Os reis que tinham aliança, que tinham obediência, prosperavam, eram vitoriosos, triunfavam, e aqueles que não tinham, fracassavam. Acho que isso já abre os nossos olhos para um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, né? Os reis, profetas e salmistas desempenharam papéis significativos na história da teologia do Antigo Testamento. Após a era dos juízes, Israel desejou ser como as outras nações, pedindo um rei para governá-los. Como Deus é sempre bondoso, misericordioso, Deus concedeu esse pedido. E Saul foi ungido como o primeiro rei de Israel. No entanto, a monarquia israelita foi uma jornada complexa, de muitos sucessos e falhas. Saul, inicialmente promissor, acabou desobedecendo a Deus, resultando em quê? Em sua rejeição divina. Davi, o segundo rei, é uma figura central durante esse período. Embora ele tenha cometido erros graves, como no caso de Batseba, Davi é lembrado como um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Davi unificou o reino, estabeleceu Jerusalém como a capital e trouxe a Arca da Aliança para a cidade, centralizando em Jerusalém o culto a Deus. E olhamos que Davi fez tudo isso para que Deus pudesse habitar em sua cidade. Os seus salmos refletem uma profunda espiritualidade e uma compreensão intensa do caráter divino, e serve como base para a adoração israelita e cristã, muitas das vezes até hoje. Salomão, filho de Davi, expandiu ainda mais o reino e construiu o Templo de Jerusalém, um marco significativo para o culto israelita.
Contudo, a inclinação de Salomão pela idolatria e seus casamentos com mulheres estrangeiras levaram à divisão do reino após a sua morte. E aí o que acontece? O reino dividido com Israel ao norte e Judá ao sul enfrentou uma série de reis que, em sua maioria, se afastaram dos caminhos de Deus, resultando em declínios espirituais e morais. Os profetas desempenharam um papel crucial durante esse período, atuando como voz de Deus para os reis e para o povo. Profetas como Elias, Eliseu, Isaías e Jeremias denunciaram a idolatria, a injustiça e chamaram Israel e Judá ao arrependimento e à fidelidade ao pacto. Suas mensagens muitas vezes confrontavam a liderança corrupta e a nação, oferecendo esperança de redenção e restauração. A teologia do período dos reis enfatiza a necessidade de fidelidade ao pacto mosaico e à soberania de Deus sobre Israel. Os triunfos, como as vitórias militares e a construção do templo, demonstram as bênçãos da obediência a Deus. Em contraste, os fracassos, como a divisão do reino e o exílio, revelam as consequências da desobediência e da idolatria. O período dos reis em Israel é uma era de contrastes, uma era de muitos contrastes, marcado por grandes feitos, mas marcado também por grandes falhas. E nós observamos que a fidelidade ao pacto com Deus é destacada como a chave para o sucesso e a bênção nacional. Quando nós vemos reis, profetas e salmistas, não apenas moldaram a história de Israel, mas também contribuíram significativamente para a teologia bíblica, oferecendo lições perenes sobre liderança, obediência e também o caráter de Deus. Amém? Vamos falar um pouco agora sobre os profetas. Quando nós olhamos os profetas do Antigo Testamento, né, nós temos aqui os profetas e promessas. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, vocês podem colocar no chat aí, tá? Fica à vontade. Os profetas do Antigo Testamento desempenharam um papel crucial ao proclamar as promessas de Deus e chamar o povo à fidelidade. Suas mensagens de juízo e esperança sempre revelaram a fidelidade e a misericórdia de Deus. Você presta atenção que todas as vezes que nós falamos de Deus se relacionando ao povo, Deus sempre se relaciona ao povo, o chamando à fidelidade e à obediência. Todos os profetas, todos os reinos sucedidos, os reis bem-sucedidos, todos aqueles que prosperaram diante de Deus, prosperaram porque eram fiéis e obedientes. É um código muito profundo para nós. Os profetas sempre atuaram como mensageiros de Deus. Surgiram em momentos críticos da história de Israel e Judá. E isso também é importante. Todas as vezes que o povo passa por luta, aparece um profeta. Todas as vezes que o povo cai, aparece um profeta. Todas as vezes que eles eram atacados ou eram muito castigados, o Senhor olhava por eles com misericórdia e mandava alguém alertá-los. Então, que é o que eu sempre costumo dizer, aprenda a ouvir as pessoas, ouvir com o coração aberto. Se as pessoas lhe falam algo, é porque a gente precisa aprender algo e melhorar em algo. Eu sempre estou aberto aos feedbacks por causa disso. Feedback de qualquer pessoa. Aqui nós vemos na teologia do Antigo Testamento claramente isso, essa lição. Deus, quando quer falar com o povo, ele procura profetas e profetas tendem a corrigi-los. E quando aceitam uma correção, são bem-sucedidos. Então vamos lá. Os profetas, eles eram chamados a entregar palavras de advertência, palavras de instrução, encorajamento, e muitas vezes confrontavam os reis, os sacerdotes e o povo comum. Entre os profetas mais notáveis estão Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, cujas mensagens foram registradas em livros que levam seus nomes. Isaías, por exemplo, profetizou durante um período de grande estabilidade política e espiritual. Suas mensagens variavam de severas advertências sobre o julgamento iminente devido à idolatria e injustiça, às visões grandiosas de restauração e a promessa de um Messias. Isaías 53, um dos capítulos mais conhecidos, descreve o servo sofredor,
que cristãos identificam como uma prefiguração de Jesus Cristo, destacando a fidelidade de Deus em seu plano redentor. Jeremias, conhecido como profeta chorão, ministrou durante os últimos dias de Judá antes do exílio babilônico. Ele advertiu sobre a destruição iminente de Jerusalém devido à desobediência persistente do povo desobediente, mas também trouxe uma mensagem de esperança. Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 ao 34, promete uma nova aliança, escrita nos corações do povo, que aponta para a renovação e a restauração. Ezequiel, que profetizou durante o exílio, trouxe visões de julgamento e restauração. Ele viu a glória de Deus partindo do templo devido aos pecados do povo, mas também teve visões de um novo templo e da restauração de Israel, simbolizando a esperança e a misericórdia de Deus. Daniel já é conhecido por sua integridade em meio à opressão babilônica. Também trouxe mensagens de esperança e vitória futura. Mas as visões apocalípticas de Daniel revelam o triunfo final do reino de Deus sobre os reinos desse mundo, assegurando que o povo de Deus e que Deus está no controle da história. Além dos grandes profetas, os profetas menores, perdão, como Oséias, Amós, Miqueias, perdão, perdão. Além dos grandes profetas, os profetas menores, como Oséias, Amós, Miqueias e Abacuque, também desempenharam papéis vitais. Oséias usou seu casamento como uma metáfora viva da fidelidade de Deus em meio à infidelidade de Israel. Amós, um pastor, denunciou a injustiça social e a hipocrisia religiosa, enquanto Miqueias proclamou a vinda de um líder que surgiria em Belém. Abacuque lutou com a aparente prosperidade dos ímpios, mas terminou afirmando a soberania de Deus. As mensagens proféticas, portanto, são uma mistura de julgamento e esperança. Elas revelam que, apesar da infidelidade de Israel, Deus permanece fiel às suas promessas. O juízo era necessário para purificar e corrigir, mas a esperança de redenção e restauração sempre acompanhava essas advertências. E essa tensão entre juízo e esperança é central na teologia do Antigo Testamento. Deus sempre julga, mas Deus sempre dá esperança. Não é um Deus, entenda bem, não é um Deus que morde e assopra, pois ele é justiça. Mas é um Deus que pune, mas também é um Deus que está sempre com as mãos estendidas para salvar o seu povo. Basta que ele faça o quê? Se arrependa. Um Deus justo e um Deus misericordioso. Esse é o caráter de Deus. Os profetas do Antigo Testamento, eles foram essenciais para guiar Israel e Judá através dos tempos tumultuados. Suas mensagens de juízo e esperança não apenas confrontaram a infidelidade e a injustiça, mas também apontaram para a fidelidade inabalável e a misericórdia de Deus. Eles preparam o caminho para o cumprimento das promessas divinas, culminando em Cristo como o Messias prometido. Amém? Vamos falar um pouquinho agora sobre os livros de sabedoria e os salmos. Os livros de sabedoria e os salmos. Vocês estão conseguindo acompanhar? Amém? Eu estou correndo um pouquinho, que eu fiz um, um belo resumo e eu quero entregar bastante material para vocês hoje. Nos próximos a gente vai estar um pouquinho menor para a gente poder finalizar essa matéria, né? Depois vocês podem acompanhar o vídeo aí com mais calma, vai estar gravado, amanhã de manhã o link já vai estar disponível para vocês aí no WhatsApp e vocês vão poder ver quantas vezes vocês quiserem, né? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre os livros de sabedoria e os salmos. Os livros de sabedoria e os salmos, toda hora eu ponho uma musiquinha, esse é o próximo slide. Os livros de sabedoria e os salmos oferecem insights profundos sobre a natureza de Deus e a vida piedosa. Eles refletem sobre questões como sofrimento, a justiça
e a busca da sabedoria divina, proporcionando uma rica fonte de orientação espiritual e prática para os crentes. Os livros de sabedoria, também conhecidos como literatura sapiensal, eles incluem Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Então, quando nós falamos sobre livros de sabedoria na teologia do Antigo Testamento, nós falamos sobre Jó, Provérbios, Eclesiastes e Salomão. Cantares aqui de Salomão. Cada um desses livros aborda diferentes aspectos da experiência humana e da relação com Deus. O livro de Jó trata da questão do sofrimento e da justiça divina. Jó era um homem justo, enfrenta perdas devastadoras e sofrimento extremo, levando a questionar a justiça e a vontade de Deus. Suas conversas com seus amigos e, eventualmente, com Deus revelam a complexidade do sofrimento humano e da sabedoria divina. Cada um sofre de um jeito diferente e responde de um jeito diferente. O livro conclui com uma afirmação da grandeza de Deus e a limitação do entendimento humano em relação às dificuldades, mostrando que a fé ela sempre deve persistir, mesmo diante das situações mais difíceis e incompreensíveis da racionalidade humana, a fé precisa estar em primeiro lugar. Provérbios, por outro lado, é um compêndio de ditados e instruções práticas como viver uma vida piedosa e justa. Provérbios aborda temas como a honestidade, a diligência, a humildade e o temor do Senhor como princípio da sabedoria. Os provérbios são aplicáveis a diversas situações da vida diária, oferecendo conselhos sobre relacionamentos, trabalho e comportamento ético. Eles enfatizam que a sabedoria divina é essencial para uma vida bem-sucedida e harmoniosa. Eclesiastes, frequentemente atribuído a Salomão, explora a busca do sentido da vida. O autor, conhecido como pregador, reflete sobre a futilidade das realizações humanas e das buscas materiais. Aqui, meu irmão, é interessante chamar a atenção, porque algumas Bíblias de estudo praticamente citam que o livro não é escrito por Salomão. Cita que foi um pregador que fez isso. Alguns outros estudiosos, e aqui nós estamos falando em teologia, então nós estamos aprofundando um pouco mais, né? Então, o livro não é como se batesse o martelo que foi o próprio Salomão que escreveu o livro de Eclesiastes. O autor ali, conhecido como pregador, reflete sobre a futilidade das realizações humanas e das buscas materiais. Ele conclui que, sem Deus, tudo é vaidade e é correr atrás do vento. Eclesiastes desafia os leitores a considerar a brevidade da vida e a buscar um relacionamento significativo com Deus, reconhecendo que o temor a Deus e a obediência aos seus mandamentos são o verdadeiro propósito da existência humana. Aqui, quando nós falamos de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, e aí eu quero voltar a respeito de Eclesiastes, Cantares de Salomão é conhecido e é dado a escrita, né, a Salomão. Agora, quando nós falamos a respeito de Eclesiastes, como eu falei que não é dado diretamente a Salomão, eu vou dar um exemplo a você, né? Alguns evangelhos nós vemos que foram escritos, mas foram ditados. Quando você vai pesquisar, é dado ao autor, mas na realidade não foi o autor que escreveu. Então, Cantares de Eclesiastes pode ter sido fatos da vida e momentos de sabedoria de Salomão, coisas que ele falou e outras pessoas escreveram. Assim como nós temos vários salmos, e alguns salmos foram escritos por Davi, outros salmos por Salomão, outros salmos por outras pessoas, e assim sucessivamente, certo? Só para ficar elucidado esse ponto. Cantares de Salomão, também conhecido como Cântico dos Cânticos, é um poema lírico que celebra o amor romântico entre um homem e uma mulher. Embora seja frequentemente interpretado como uma alegoria do amor de Deus por seu povo, esse livro também oferece uma visão da beleza
e da pureza do amor humano. Dentro do contexto do casamento, ele destaca a alegria e a profundidade das relações amorosas, refletindo a bondade de Deus ao criar o amor e a intimidade. Já os salmos são uma coleção de 150 cânticos e poemas. São uma expressão profunda das emoções humanas diante de Deus. Escrito por diversos autores, incluindo Davi, os salmos abrangem uma ampla gama de temas, desde o louvor e adoração até a lamentação e o arrependimento. Eles oferecem conforto e encorajamento em tempos de angústia e são um modelo de como devemos nos aproximar de Deus com sinceridade e confiança. Os salmos de louvor exaltam a grandeza e a fidelidade de Deus, enquanto os salmos de lamento expressam a dor e a busca por intervenção divina. Eles nos ensinam que é possível confiar em Deus em todas as circunstâncias e que Ele é o nosso refúgio e força. Em conjunto, os livros de sabedoria e os salmos proporcionam uma compreensão abrangente da vida piedosa e da natureza de Deus. Eles abordam questões atemporais, como o sofrimento, a justiça e a busca da sabedoria divina, oferecendo orientação e inspiração para viver de acordo com a vontade de Deus. Esses textos sagrados não apenas enriquecem a teologia bíblica, mas também oferecem uma base sólida para a devoção pessoal e comunitária, ajudando cada um de nós a navegar pelos desafios da vida com fé e discernimento. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre as profecias messiânicas que estão no Antigo Testamento. Deixa eu beber um golinho de água aqui. Nós estamos no 8º slide, são 14 slides, vamos ver se a gente consegue passar tudo. Já são 10 para as 9, vocês estão acompanhando direitinho, estão conseguindo? Amém? Então vamos lá. As profecias messiânicas e a esperança da redenção, elas são temas centrais no Antigo Testamento, e isso precisa ficar claro para os nossos corações. O Antigo Testamento ele não está contando uma história, ele está contando não uma história, né, com E, mas uma história com H, algo que existiu. Mas além de estar contando uma história, ele está contando algo que vai acontecer. Então, quando nós olhamos as profecias messiânicas, elas são o tema central do Antigo Testamento. Cristo está em todo o Antigo Testamento. E elas estão tecendo uma narrativa que vai finalizar lá com o nascimento de Jesus Cristo e o estabelecimento do reino de Deus. Essas promessas são cumpridas em Cristo, que é o centro de toda a história redentora da palavra de Deus. As profecias messiânicas estão espalhadas por todo o Antigo Testamento, começando com a promessa de Deus em Gênesis 3,15, logo após a queda do homem, onde Deus anuncia que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Meu irmão, essa é a primeira alusão ao Messias, que viria para derrotar Satanás e restaurar a humanidade. Outra profecia significativa está em Gênesis 12,3, onde Deus promete a Abraão que, através de sua descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas. Essa promessa é reiterada e expandida em várias ocasiões, como em Gênesis 22,18, apontando para a vinda de um Salvador que traria bênçãos universais. Isaías é um dos profetas que mais detalhadamente fala sobre o Messias. Em Isaías 7,14, encontramos a profecia de que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, continua a revelar a identidade do Messias como o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, cujo governo justo e pacífico não terá fim. Talvez a mais comovente descrição do Messias sofredor esteja em Isaías 53, aonde o profeta descreve o servo sofredor que carregaria nossos pecados e sofreria em nosso lugar, proporcionando para nós cura e redenção. Já Jeremias e Ezequiel
também contribuem para essa esperança messiânica. Jeremias 23, do versículo 5 e 6, fala de um renovo justo que surgirá da linhagem de Davi, governando com justiça. Em Ezequiel, capítulo 34, versículo 23 e 24, promete um único pastor para o povo de Deus, identificando-o como a casa de Davi e apontando para um reino de paz e segurança. Já o profeta Miqueias prediz o local do nascimento do Messias em Miqueias 5:2, afirmando que de Belém, Efratá, sairá aquele que governará em Israel, cujas origens são desde a eternidade. Zacarias 9:9 retrata a entrada triunfal do Messias em Jerusalém, montado em um jumento, um evento cumprido por Jesus durante a Semana Santa, conhecido por nós nos dias de hoje como a entrada triunfal, né? Ou, para muitos, o Domingo de Ramos. O Salmo 2 e o Salmo 110 são exemplos de textos que falam do reinado do Messias. O Salmo 2 descreve o Messias como Filho de Deus, que herdará as nações e reinará com autoridade suprema. Já o Salmo 110 apresenta como Messias, como sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, unindo os ofícios de rei e sacerdote em uma única figura. Essas profecias criaram uma expectativa messiânica ao longo de todos esses séculos, mantendo ao povo a esperança viva, mantendo a Israel essa esperança viva. Mas quando Jesus Cristo veio, ele cumpriu essas profecias de maneira surpreendente e muitas vezes inesperadas. Ele nasceu de uma virgem, como foi predito em Isaías. Ele nasceu em Belém, como foi profetizado por Miqueias. Ele entrou em Jerusalém montado em um jumento, cumprindo Zacarias. E através de sua vida, morte e ressurreição, ele cumpriu Isaías 53, carregando os pecados da humanidade e oferecendo redenção. Jesus não apenas cumpriu essas profecias, mas também inaugurou um novo reino, o reino de Deus. Nas palavras de Jesus e ações, ele demonstrou que o reino de Deus está presente e ativo. Ele ensinou sobre o amor, a justiça e a misericórdia de Deus. Ele curou os doentes, expulsou os demônios e trouxe esperança aos marginalizados. Sua ressurreição foi a prova definitiva de sua identidade messiânica e o início de uma nova era de redenção. Em Cristo, todas as promessas do Antigo Testamento encontram seu cumprimento. Ele é o Messias prometido, o Salvador do mundo, e aquele que estabeleceu o reino de Deus. A esperança da redenção, tão central no Antigo Testamento, é realizada em Jesus, oferecendo a todos a oportunidade de uma nova vida em comunhão com Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos, precisamos ver que as profecias messiânicas e a esperança da redenção no Antigo Testamento, todas elas apontam diretamente para a cruz, apontam diretamente para a vinda de Cristo e o estabelecimento do reino de Deus. Essas promessas cumpridas em Jesus revelam a fidelidade de Deus e a sua dedicação ao plano redentor para a humanidade. E isso precisa ficar gravado em nossos corações. Amém? Vamos falar um pouquinho agora sobre os rituais e sacrifícios. Vocês estão conseguindo acompanhar? Amém? Eu sei que eu estou falando meio rápido. É que eu falo rápido mesmo. Vamos lá. Os rituais de sacrifício e redenção. Meu irmão, os rituais de sacrifício e as imagens de redenção no Antigo Testamento prefiguram de forma poderosa o sacrifício definitivo de Cristo. E você preste atenção que toda a teologia do Antigo Testamento, ela vai toda ela direcionar a Cristo. Aqui a gente vê que eles não apenas ilustram a necessidade de expiação, mas também revelam a provisão graciosa de Deus para a salvação da humanidade, estabelecendo um fundamento teológico que encontra seu pleno cumprimento em Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o sistema sacrificial era central. A vida religiosa de Israel, instituído por Deus
Esse sistema servia para ensinar ao povo sobre a santidade de Deus e a gravidade do pecado e a necessidade de expiação para a restauração do relacionamento com Deus. Desde o sacrifício de Abel em Gênesis até os complexos rituais em Levíticos ali, o sangue dos animais era oferecido como um meio de purificação e perdão. Esses sacrifícios, embora incapazes de remover completamente o pecado, apontavam para a solução definitiva que viria em Cristo. Um dos rituais mais significativos era o dia da expiação, conhecido como Yom Kippur, descrito em Levítico 16. Nesse dia, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer um sacrifício pelos pecados de todo o povo. 2 bodes eram usados. Um era sacrificado e seu sangue era aspergido no propiciatório, enquanto o outro bode expiatório era enviado ao deserto, simbolicamente carregando os pecados de Israel para longe. Esse ritual ilustra a necessidade de purificação e de um portador substitutivo para os pecados. Aponta diretamente para Jesus, para o sacrifício perfeito e completo. Os sacrifícios de animais, no entanto, eram provisórios e precisavam ser repetitivos, como Hebreus capítulo 10, versículo 1, 14 deixa claro. Eles eram sombras da realidade que estava por vir em Cristo. Jesus, o Cordeiro de Deus, ofereceu-se como sacrifício único e definitivo. Ele é tanto o sumo sacerdote perfeito quanto a oferta perfeita, cumprindo todas as exigências da lei e proporcionando uma expiação eficaz e eterna. Em sua morte na cruz, Jesus carregou os pecados de toda a humanidade e suportou a ira de Deus, proporcionando redenção plena e reconciliando cada um de nós com Deus. Além dos sacrifícios, diversas outras imagens e tipos de redenção no Antigo Testamento prefiguram a Cristo. Alguns exemplos. A Páscoa é uma celebração que remonta à libertação dos israelitas do Egito. O Cordeiro Pascal, cujo sangue nas portas poupou os primogênitos de Israel da morte, é um tipo claro de Cristo, cujo sangue nos livra da morte espiritual. Paulo, em 1 Coríntios 5,7, identifica explicitamente Jesus como nosso Cordeiro Pascal. O sistema sacrificial também inclui o conceito de substituição, onde um animal inocente sofre no lugar do pecador. Essa substituição é uma antecipação da obra vicária de Cristo, que sofreu e morreu em nosso lugar. Isaías 53 profetiza sobre o servo sofredor, que levaria sobre si as iniquidades de muitos, sendo ferido por nossas transgressões e esmagado por nossos pecados. Jesus cumpriu essa profecia ao tomar sobre si o castigo que nos traz a paz. O exemplo é o sistema de redenção descrito no livro de Ruth, aonde Boaz atua ali como resgatador, redimindo a propriedade e o nome da família de Ruth. Aqui a gente vê que isso prefigura Cristo como nosso Redentor, que nos compra para Deus com seu próprio sangue, conforme descrito em Apocalipse 5:9. Essas imagens e rituais do Antigo Testamento são, portanto, não apenas práticas religiosas antigas, mas sim, todas elas são prefigurações ricas e profundas do sacrifício de Cristo. Todas elas revelam a necessidade de expiação e a impossibilidade de alcançá-la por meios humanos. Todas elas destacam a santidade de Deus e a seriedade do pecado, enquanto também apontam para a graça e a provisão divina para a salvação. Em Cristo, vemos o cumprimento perfeito dessas prefigurações. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos. Meu irmão, ele, com seu próprio sangue, é o Redentor que nos liberta da escravidão do pecado. Seu sacrifício é suficiente, completo e eterno, proporcionando perdão, purificação e restauração para todos aqueles que nele confiam. Portanto, quando nós refletimos sobre os rituais de sacrifício e as imagens da redenção no Antigo Testamento, nós somos levados
a uma compreensão mais profunda da obra redentora de Cristo. Aqui eles nos ensinam sobre a seriedade do pecado e a necessidade da expiação e a maravilhosa provisão de Deus para a nossa salvação, através de Jesus, o sacrifício perfeito e definitivo. Amém? Vocês estão conseguindo acompanhar, meus irmãos? São 9 horas da noite. Podemos continuar mais uns 20 minutinhos para a gente terminar? Tem mais 3 slides. Vocês me permitem mais 20 minutinhos? Podemos? Amém? Amém. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre o remanescente fiel. Quando Isso é um conceito, né, que ele é enraizado no Antigo Testamento. E a gente vai falar um pouquinho, nos aprofundar um pouquinho sobre esse conceito, sobre o remanescente fiel. O conceito do remanescente fiel é profundamente enraizado no Antigo Testamento. Ele transcende a mera sobrevivência em tempos de crise. Ele simboliza aqui a perseverança da fé e da esperança em meio às adversidades mais desafiadoras, representando a promessa divina de preservar um grupo fiel que carregará o legado da aliança. Quando nós olhamos ao longo da história de Israel, o remanescente fiel, ele sempre emerge como um farol de esperança em meio às trevas da infidelidade do exílio. Profetas como Isaías e Jeremias proclamaram a mensagem de que, mesmo diante da destruição e da dispersão, Deus preservaria um remanescente fiel, que retornaria à terra prometida e restauraria a nação. Esse remanescente não se define apenas pela quantidade, mas pela qualidade de sua fé e obediência aos mandamentos divinos. E aqui é interessante você prestar atenção no que nós vamos falar agora. Esse remanescente não são quantidades, mas é qualidade. Uma obra não é feita por muitas pessoas, mas por poucas pessoas fiéis, não é verdade? A mensagem chegou até nós por causa de 12 fiéis. Quando nós olhamos na descida do Espírito Santo, havia uns 120. Então, esses remanescentes fiéis é um grupo que se apega à esperança da redenção. Meu irmão, mesmo quando tudo parece perdido, a história de Elias, que se sentiu sozinho em sua fidelidade, demonstra a importância da perseverança individual, que contribui para a formação do remanescente. O conceito do remanescente fiel também aponta para a continuidade da promessa da redenção. A fidelidade de poucos garante a preservação da aliança e a esperança da vida do Messias, que trará a salvação definitiva no Novo Testamento. O remanescente fiel encontra seu cumprimento em Jesus Cristo, o descendente, prometido que cumpre a promessa da redenção para toda a humanidade. Então, por causa de vários remanescentes que foram permanecendo, o descendente de Davi chega. E através do descendente de Davi, a humanidade tem a sua redenção. O remanescente fiel no Antigo Testamento é um testemunho poderoso da fidelidade de Deus e da importância de perseverar na fé. Ele nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança da redenção permanece viva e que a fidelidade de poucos pode impactar o destino de muitos. E, meu irmão, é tão interessante que, quando a gente vai falar na teologia do Novo Testamento, você vai ver que nós vamos fazer uma comparação com o remanescente fiel do Antigo Testamento e o remanescente fiel do Novo Testamento. E já para aguçar a sua curiosidade, quem é o remanescente fiel do Novo Testamento? Aquele que permanecer fiel até o fim, dar-lhe-ei a coroa da vida. Não é assim que está escrito? Então, graças aos remanescentes do Antigo Testamento, Jesus Cristo chegou até nós. Agora, cabe a nós, os remanescentes do Novo Testamento, chegarmos até ele, já que ele está a nos aguardar. Não é verdade? Prossigamos. Qual o grande desafio teológico? Qual é esse desafio?
A teologia do Antigo Testamento, como campo de estudo e reflexão, é rica e complexa, mas enfrenta desafios significativos, que exigem uma abordagem cuidadosa e uma compreensão profunda da revelação progressiva de Deus ao longo da história. Um dos principais desafios reside na interpretação histórica dos textos. O Antigo Testamento abrange um vasto período de tempo, culturas e contextos diferentes. Compreender a mentalidade e os costumes da época em que os textos foram escritos é crucial para evitar o que nós chamamos de anacronismos e interpretações equivocadas. E, meu irmão, você precisa entender que hoje em dia existem pessoas que pegam os livros antigos, Antigo Testamento, e não dão mais crédito a ele, porque fala que nós vivemos em outros tempos. Mas, meu irmão, se você olhar as práticas que haviam naquela época e como o Senhor tratava aquelas práticas, então atualize o livro para os dias de hoje. Como assim, pastor? Atualize os livros? Não quero dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, mas a nossa interpretação precisa ser atualizada. Como assim? Os pecados que eram cometidos até a arca feita por Noé não são basicamente os mesmos pecados que podem ser cometidos? Quando nós olhamos em Apocalipse 20, 21, aonde o Senhor coloca a imoralidade sexual com o pecado da mentira, Jesus ali não está fazendo, o Senhor não está fazendo distinção de pecado. Pecadinho ou pecadão vai te levar para o inferno, vai te levar para a segunda morte, a morte eterna. Então nós precisamos tomar muito cuidado quando a palavra de Deus fala uma coisa lá atrás e nós queremos atualizá-la e levamos a interpretações equivocadas. A crítica histórica e literária, elas são ferramentas essenciais para reconstruir o contexto original e também extrair o significado pretendido pelos autores. Existe um livro que eu gosto muito, que chama Usos e Costumes do Antigo Testamento, Usos e Costumes do Tempo Bíblico. Eu não sei se ele está por aqui. Vou pegar ele para vocês verem. Espera aí. Vocês viram a minha barriga aí, né? Preciso botar uma camisa maior. Pelo menos não estou de bermuda, igual o William Bonner, né? Esse livro aqui, Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, esse livro aqui é espetacular quando você está estudando o Antigo Testamento e preparando algo do Antigo Testamento, porque aqui você vê, além do que está acontecendo, você vê como as coisas aconteciam e como eram as explicações. Então, quando você lê algo na passagem de Deus, e você vai ver aqui, você vê nos usos e costumes quando eram realmente como as coisas aconteciam. Como eram as casas, como era a forma de vida, como era a política, como era a educação, como era a área financeira, como era cada coisa no Antigo Testamento, para justamente nós termos uma interpretação correta do Antigo Testamento. Opa, minha filhinha daqui a pouco vai aparecer aqui, que ela chegou, estavam na igreja. Então, temos que ter essas ferramentas para reconstruir o contexto original e extrair o significado pretendido por esses autores. Um outro desafio que reside na relação entre lei e graça é que a lei mosaica, com seus mandamentos e regulamentos, ocupa um lugar central no Antigo Testamento. No entanto, a vinda de Jesus Cristo trouxe uma nova perspectiva, enfatizando a graça e o amor de Deus. A teologia do Antigo Testamento precisa conciliar essas duas dimensões, mostrando como a lei prepara o caminho para a graça e como a graça cumpre a lei de maneiras inesperadas. Eu preciso te chamar a atenção, porque como você está na sua sequência de estudos e você está estudando, quando você chegar ao final do ano que vem, você vai ser considerado um bacharel em teologia, digamos assim. Você tem 3 anos de teologia, você tem uma vasta gama de teologia. Então, é imprescindível que você comece a pensar por si mesmo e comece a desenvolver o teu pensamento crítico em relação à palavra de Deus, mas não o pensamento crítico questionador, mas o pensamento crítico para trazer à luz aquilo que está nas entrelinhas.
E esse é fundamental. E até que isso é um dos pontos que nós preferimos fazer essa série de estudos fora da apostila, que é justamente para lhe trazer uma gama maior de conhecimento e uma gama maior de entendimento. Então é importantíssimo você, como eu costumo dizer, aprender a pensar sozinho e a pensar com o Espírito Santo, pois o Espírito Santo vai trazer o entendimento, mas você, com o seu intelecto, você vai, através da teologia e de todos os conhecimentos que você está adquirindo, não vou dizer criar suas próprias teorias, mas buscar um entendimento mais profundo. Quando nós falamos nessa questão do desafio teológico, a questão do sofrimento também representa um desafio teológico. O Antigo Testamento relata ali histórias de guerras, injustiças e até mesmo sofrimento individual e coletivo. A teologia precisa lidar com a difícil questão de como um Deus bom e amoroso permite o sofrimento humano. E as respostas podem ser encontradas na compreensão da natureza humana, nas consequências do pecado e na esperança da redenção final. Ó meu bebê aqui. Oi, meu amor. Papai tá dando aula. Olha lá, dá um tchau pro povo ali, ó. Tchau, gente. Tchau, Jake. Vai ali com a mamãe um pouquinho, pro papai acabar aqui. Papai tá terminando. Fecha pra nós. Amém? Chegou um amorzinho aqui para alegrar a vida de vocês. A minha também, né? Tá vendo? Mesmo que eu falei não vale nada, só a presença dela já ganhou a noite, né? Tá chorando, tadinha, que a mamãe fechou a porta. Então, quando nós pensamos nisso, na injustiça, no sofrimento, na dor coletiva, você precisa também entender isso no cotidiano. Por isso que eu digo, assim como nós falamos sobre o livro de Jó, né? O livro de Jó ele retrata profundamente o sofrimento humano e como o sofrimento humano ele é relatado por cada um, entendido por cada um. Os amigos que não estavam sofrendo tanto tinham um pensamento de Deus pior do que aquele que estava sofrendo. Então ali nós vemos uma teologia ali um pouco diferente, né? Como diz a teologia, é o estudo de Deus. Então você precisa estudar e aprender ele. Além desses desafios, a teologia do Antigo Testamento precisa lidar com uma questão que é muito importante na Bíblia Sagrada, principalmente no Antigo Testamento: a violência divina. A relação entre Israel e as outras nações, a interpretação profética, a diversidade de perspectivas e abordagens teológicas enriquece o debate e nos aproxima a uma compreensão mais completa da revelação de Deus no Antigo Testamento. Hoje em dia, nós não conseguimos compreender muito bem essa briga entre Israel e a Palestina, e o Hamas. Quando você vai ler o livro e lá, não, muita gente fala que aquele povo são descendentes de Ismael. Meu irmão, não são. Quando nós vamos aprender um pouco disso falando sobre a história de Israel, eles não são descendentes direto de Ismael. Aquilo não é briga de irmão, mas Josué, ele fez alianças. Josué deixou a mão leve sobre alguns povos, fez pacto com alguns povos, e esses povos estão se levantando até hoje. Então, tudo isso são coisas que você precisa entender, precisa se aprofundar, precisa conhecer para você ter um debate teológico sobre o Antigo Testamento. Então, resumindo, a teologia do Antigo Testamento, ela é um campo de estudo dinâmico, mas também é um campo de estudo desafiador, porque abordar esses desafios precisa abordar com rigor acadêmico. Você precisa encarar isso academicamente. Quando você terminar o terceiro ano, você não é só mais uma pessoa que fez um curso de liderança. As pessoas vão te pressionar e você precisa buscar conhecimento. Você precisa não só ficar na apostila, mas buscar novos conhecimentos. Abordar esses desafios com rigor, sensibilidade cultural, entender o que estava acontecendo lá. Você às vezes vai ter que ler a palavra de Deus, fechar os olhos e tentar se colocar naquela situação. Eu vou usar uma coisa aqui que talvez podemos nos aprofundar melhor mais para frente,
Mas você vê quando aquela mulher chega diante do Senhor e eles queriam apedrejá-la. Ali estava começando o processo de apedrejamento, porque a mulher que traiu, o apedrejamento dela, na lei judaica era cavado um buraco, aonde ela era colocada em pé, com as mãos amarradas para dentro, junto ao corpo, assim, e ficava só com a cabeça para o lado de fora. E o apedrejamento era apedrejada até a morte. E aí o que que acontece? Você imagina aquela mulher sendo levada até Jesus, Jesus escrevendo na areia, fazendo rabisco, fazendo qualquer coisa ali, não se sabe, mas se sabe que Jesus estava ou num momento de tédio ou num momento sem nada para fazer, porque ele estava escrevendo na areia, coisas que vão se apagar, não é verdade? Então ele estava ali escrevendo na areia, fazendo qualquer coisa, passando o tempo, sentado no chão, vendo as modas, não se sabe o que Jesus estava fazendo. Estava ali escrevendo. Tanto que o que ele escreveu não está escrito em lugar nenhum, estava escrito lá. E aí eles chegam até Jesus e falam para ele: Jesus, essa mulher traiu, essa mulher é uma pecadora, essa mulher é uma prostituta, essa mulher é isso, é aquilo, depende da sua versão, né? Vai trazer uma, um pecado maior para ela. E aí Jesus olha naquele momento e fala: a lei de Moisés, as pessoas olham, a lei de Moisés manda a gente apedrejar. E o Senhor? Jesus olha em volta e fala: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Meu irmão, para matar uma mulher ali naquela situação, o que, que você faz? Você pegou uma pedra grande, você joga a pedra grande na cabeça dela, ela vai morrer, não é verdade? Mas ela era enterrada de tal ponto que as pessoas pegavam pedra de mão, pedra pequena, pedra como se fosse fazer concreto hoje, pedra número 2. E cada um acertava uma pedra. Primeiro era o traído, ou o marido, ou alguém da família, primeiro era ele, e atiravam a pedra. E as pessoas iam atirando pedra sobre aquela mulher até ela morrer de tanta pedrada. Então o problema não era a pedrada, porque você jogar uma pedra grande mataria ela, dependendo de onde pegasse na cabeça, na hora. Mas era tanta gente em volta. E aí a palavra nos mostra que as pedras começaram a cair, e aí daqui a pouco Jesus olha em volta: mulher, cadê os teus acusadores? Aí eles: não estão aqui, Senhor. Foram embora, foram tudo embora. Se eles não te apedrejaram, se eles não te condenaram, eu também não te condeno. E aí, vá e não peques mais. Aí, se você fechar os olhos, fique imaginando a situação. Já pensou aquela turma toda reunida? Todo mundo com a pedrinha na mão, aquela mulher ali, humilhada publicamente, todas as pessoas olhando em volta, e não sei o quê. Aí você imagina a situação, alguém ali talvez devia estar cavando já o buraco para botar ela no meio. Então a gente precisa abordar esses desafios, mas ter a sensibilidade cultural, entender o que estava acontecendo na época. Por isso que a gente precisa se aprofundar culturalmente no que está acontecendo. Essa antropologia ali na época. Beleza? E essa compreensão nós precisamos trazer para a nossa vida atual. Trazer isso de uma maneira reveladora, mas também de uma forma transformadora. Beleza? Já estamos encerrando já. Vamos para o próximo slide, concluindo. Então vamos lá. Concluindo, a teologia do Antigo Testamento é um pilar fundamental para a compreensão da fé cristã, pois nos permite mergulhar nas raízes da revelação divina e traçar a trajetória da obra redentora de Deus ao longo da história. Através do estudo dos textos sagrados do Antigo Testamento, nós somos convidados a explorar as profundezas do relacionamento entre Deus e a humanidade, desde a criação até a expectativa da vinda do Messias. Ao longo das narrativas, leis, poesias e profecias, nós somos confrontados com uma fidelidade inabalável de que Deus cumpre todas as suas promessas e permanece do nosso lado, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às infidelidades. O Antigo Testamento mostra que a justiça divina também se manifesta, revelando a importância da obediência aos mandamentos e revelando as consequências do pecado. No entanto, a teologia do Antigo Testamento não se limita somente à justiça, mas também revela a profunda misericórdia de Deus.
Mesmo diante da desobediência humana, Deus oferece oportunidades de arrependimento e perdão, demonstrando o seu desejo de restaurar o relacionamento com o seu povo. As histórias dos personagens, como Davi, que pecou gravemente, mas encontrou perdão, ilustram a compaixão divina e a possibilidade de recomeçar. A teologia do Antigo Testamento também nos apresenta a esperança da redenção, que se manifesta nas promessas de um Deus futuro e libertador. Os profetas anunciam a vinda de um Messias, um descendente de Davi, que trará a salvação e estabelecerá um reino de paz e justiça. E essa esperança, ela se concretiza em Jesus Cristo, o cumprimento da promessa divina. Ele é o ápice da obra redentora de Deus. A teologia do Antigo Testamento, ela é essencial para compreender a totalidade da revelação de Deus, da sua obra redentora. E ela nos revela a fidelidade, a justiça e a misericórdia divina. E culmina na promessa cumprida em Cristo, que nos oferece salvação e a vida eterna. Quando estudamos o Antigo Testamento, somos convidados a nos aprofundar e aprofundar a nossa fé e a fortalecer a nossa esperança e a viver cada dia mais em gratidão pela graça e pelo amor de Deus. Amém? Todos bem? Amém. Deus abençoe. Alguém quer falar alguma coisa? Estamos abertos aí. Amém. Amém, pastor? Então, semana que vem. Amém. Amém. Obrigado aí. Obrigado pela aula. Amém. Então, na semana que vem, a gente vai estar falando sobre uma outra apostila. Eu vou separar ali, que eu nem me recordo agora, que eu estava fazendo outra matéria também para o primeiro ano. Então, durante a semana, eu vou colocar para vocês aí já mais autoatividades lá no SIGA, já vai subir, né? A gente também vai ver para o mês que vem, botar para vocês durante a semana no grupo, qual vai ser a apostila que nós vamos entregar lá e a data que a gente vai estar presente. E aí a gente vai se falando também. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, né, e quiser compartilhar no grupo, pode compartilhar direto no grupo, bem? E na quinta que vem, estamos aí reunidos aí com a graça de Deus aí em nome de Jesus. Tá bom? Amanhã eu estou botando o link dessa aula, e aí vocês podem assistir e reassistir quantas vezes vocês quiserem aí. Amém? Amém, pastor. Então tá na bênção. Amém, pastor. Obrigado. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma coisa aqui no chat. Aqui só uma pergunta. A prova ela vai ser pelo SIGA? Vou colocar no SIGA, sim. Vou colocar no SIGA. Aí vocês vão poder fazer pelo SIGA. Aqueles que tiverem dificuldade com o SIGA, a gente também vai ter a oportunidade de fazer ela online. Só que a gente vai ter que agendar um dia, né? Como eu tenho alguns irmãos que têm perguntado, o SIGA ele é uma ferramenta para nos ajudar. A pessoa pode fazer tudo pelo SIGA, e como nas nossas aulas de hoje tem algumas pessoas que não estão assistindo, estão indo pela apostila, depois vão ver gravada, todo mundo pode fazer e seguir tudo pelo SIGA. Se alguém não conseguir fazer pelo SIGA, aí vai ter que combinar com a gente vai pegar a apostila para corrigir as autoatividades e vai dar a prova presencial, certo? O SIGA está para nos auxiliar. Quem conseguir fazer tudo pelo SIGA, beleza. Quem não conseguir, faz presencial, a gente marca um dia lá para estar fazendo presencial. Tá bom? A correção pelo SIGA é você que faz ou é o Conselho Nacional? Sou eu que faço. Na turma de vocês, eu faço toda a tutoria dela. Entendi. Aqui. Né? A minha autoatividade só ficou faltando a primeira, né? Por conta daquela depois data. tu vai... Faltando uma só, a gente faz o seguinte, faltando uma só, tira uma foto bem legível, manda para mim no privado, da apostila, e eu corrijo. Quem quiser também fazer dessa forma, pode fazer dessa forma também. Tira uma foto bem legível e me manda, eu corrijo. Né? Amém. As outras eu consegui colocar lá. Beleza, beleza. Eu estava essa semana, até agora há pouco, corrigindo as autoatividades do primeiro ano, uma apostila.
agora eu vou fazer uma apostila de vocês, aí vou voltar para uma apostila deles. No primeiro ano, tem 2 pessoas que vão começar a me ajudar lá, que deram aula para eles ano passado, para vocês ano passado, vão começar a me ajudar também nessa correção, então vai facilitar mais aí. Eu prefiro, pode ser, sem problema, Alessandra, pode fazer somente na apostila, não tem problema. Aí a gente combina, um dia você me entrega a apostila, eu corrijo e coloco a nota para você, que o boletim de vocês vai ficar online. Então, quando vocês olharem o boletim está certinho, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O fato de vocês não fazerem no SIGA, não zera a nota de vocês, não, porque o boletim é fora as autoatividades ali. Tá? Não tem problema nenhum. Beleza? Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos encerrar. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por cada um que aqui assistiu, Pai, nesse momento ao vivo, aqueles que vão assistir, que também estão assistindo gravado, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa trazer à luz esse conhecimento a cada um, a cada vida, a cada coração, e, Pai, que o Teu Espírito Santo nos traga a cada dia a sede, Senhor, de buscar Te conhecer e prosseguir em Te conhecer cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado, uma noite abençoada. Amanhã, depois das 10, acredito eu, o link já vai estar disponível aí para todos vocês que quiserem assistir aí, em nome de Jesus. Tá bom? Amém, pastor. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, uma excelente noite, até a próxima quinta. Até, Sigamos pastor. e prossigamos. Deus abençoe. Amém.